Olá, um prazer tê-los aqui para falar um pouco sobre a minha trajetória até aqui, para responder algumas perguntas que sempre me fizeram ao longo desses anos, né? Eu já conto aí com 10 anos de magistratura e que eu nunca pude compilar em um vídeo ou em algum tipo de texto. São perguntas que foram me sendo feitas ao longo dos anos e que eu fui respondendo para estagiários, pessoas que têm interesse em fazer concurso, e que eu nunca havia trazido num vídeo assim, de forma compilada. Portanto, eu vou responder algumas dessas perguntas que eu cataloguei. A primeira delas é: como foi sua trajetória até a aprovação? Bom, eu sempre tive o interesse em fazer concurso para juiz. Desde muito novo, eu sempre tive essa pretensão de ser magistrado. Meu avô era juiz aqui, estadual na Paraíba, e ele era uma referência na minha família, de modo que é natural que os descendentes, os parentes, né, eles acabem sendo influenciados por uma pessoa da família. E esse foi meu caso. Então, eu já queria ser juiz desde sempre, e fazer direito era uma necessidade, um pressuposto para que eu pudesse realizar esse sonho. Eu acho até que, se fosse necessário que fosse feito outro curso para ser juiz, eu teria eventualmente feito. Como se fosse necessário fazer medicina, por exemplo, para que fosse possível ser juiz, provavelmente eu teria feito, porque desde criança a minha inspiração era meu avô e, portanto, eu primeiro quis ser juiz, e fazer direito era um pressuposto para que isso fosse possível. Então, durante toda a minha preparação, desde vestibular até durante o período da faculdade, eu sempre tinha isso em mente, né? E eu sempre fui uma pessoa que planeja muitas coisas, né? Eu sempre fui bastante, era uma pessoa bastante prevenida e ia pensando nas formas de alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, a minha primeira carreira foi técnico judiciário da Justiça Federal, porque eu tinha essa ideia de ser juiz, namorava um pouco com a carreira de juiz federal, achava assim naquele tempo difícil e tal, não sabia se era exatamente isso que eu iria conseguir, mas eu tinha esse certo namoro com a carreira, e aí eu achei que seria interessante ser técnico judiciário para poder aprender a fazer sentenças e decisões. Então, a escolha dessas carreiras pelas quais eu passei no meio do caminho foram todas pensando nesse objetivo final. E, de fato, o meu primeiro cargo foi o de técnico judiciário. Embora já na faculdade eu tivesse, por meio de concursos, né, de seleções, feito estágios tanto na Justiça Federal, como no Ministério Público Federal, como na Defensoria Pública da União. Passei um pouquinho de tempo em cada um deles, acabei ficando mais no Ministério Público Federal, porque na época pagava melhor. Então, meu último estágio foi no Ministério Público Federal, porque eu precisava do dinheiro, fazia concurso, enfim, para mim foi mais uma conveniência e uma necessidade. Portanto, eu escolhi ficar, no final das contas, dentre essas 3 seleções pelas quais eu passei, no Ministério Público Federal. Mas já sabia internamente que o que eu queria, no final das contas, era a magistratura e não o Ministério Público. Eu vou explicar um pouquinho mais pela frente quais foram os pensamentos que passaram na minha cabeça nessa avaliação. Lembrando que essa escolha de carreira é uma questão muito pessoal, né? Você tem que ver primeiro a sua personalidade, a sua predisposição, as coisas que você gosta de fazer, o que é relevante ou não para você. Então, com base em do contexto de todas essas questões, você vai ter mais condições de escolher uma carreira. Nem todo mundo já tem essa ideia pré-definida. Eu diria que, inclusive, a maioria das pessoas não tem. A maior parte das pessoas começa a fazer o curso e depois vai descobrindo o que é interessante, o que gosta de fazer, qual das carreiras é mais atrativa. Mas eu espero que durante essa conversa aqui vocês tenham elementos para poder tomarem essa avaliação por vocês, se for o caso de vocês estarem pensando nisso, né, em escolha da carreira. Mas, enfim, a minha primeira carreira o meu primeiro cargo foi de técnico judiciário. Depois disso eu fui aprovado para procurador no município de Campinas, fiquei um breve período lá. Fui aprovado também para procurador federal e também para procurador de João Pessoa. Então eu tomei essa decisão de sair lá de Campinas e de voltar para João Pessoa,
e não tomei a decisão de assumir procurador federal, porque na época, como eu sabia que eu já queria fazer para juiz, não faria muito sentido eu mudar de lotação, ir para Brasília. Isso me tomaria mais tempo. Eu já estava bem engajado nos concursos para juiz, então achei melhor ficar em casa, que uma pessoa é minha terra natal, e ficar como procurador estudando para juiz. Lembrando que eu fiz concursos para procuradoria porque eu não tinha ainda os 3 anos de atividade jurídica. Então, eu estava esperando só, já estava me preparando. Sempre fui muito de fazer provas de concurso, né, questões de concurso. Então, eu sempre já estava nessa ideia de fazer provas, me preparando, mas eu não tinha ainda o período mínimo, que é o período de 3 anos de atividade jurídica. Então, eu estava esperando completar esse período para começar a fazer essas provas. E assim que eu completei esse período mínimo de 3 anos, eu comecei a fazer provas e assim, foi bastante rápido. Eu passei nas primeiras fases de todos os concursos da Juiz Federal e o primeiro deles em que eu fui bem sucedido foi no da primeira região. E tomei posse em Brasília, no Tribunal Regional Federal da primeira região. Então, e lá eu comecei a minha trajetória, passei por várias lotações, né? Comecei em Porto Velho, Rondônia, e fui passando depois para Juazeiro, na Bahia, ficava um pouco mais perto da minha casa aqui em João Pessoa, né, na minha cidade. Depois fui para Salvador, e aí eu permutei para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que é o Tribunal do Nordeste. E aí passei por várias lotações, fui para Salgueiro, depois fui para Goiânia, depois eu fui promovido, aí fui para Uricuri, depois para Salgueiro e finalmente em Serra Talhada, que é a minha lotação atual. Embora eu esteja já há 3 anos convocado no Supremo Tribunal Federal como juiz auxiliar e juiz instrutor, que são assuntos que eu posso endereçar um pouco mais na frente. Mas vamos lá para a segunda pergunta. A segunda pergunta foi uma que eu parcialmente já respondi, né? Você sempre quis ser juiz? Sempre. Eu não tinha dúvida em relação a isso. Eu me preparei a vida toda, eu diria, para ser juiz. Então, de fato, foi um plano que eu tracei desde quase a infância. Ali, quando eu era adolescente, eu sabia o que eu queria e fui traçando planos para isso. Lembrando que, se esse não foi seu caso, não quer dizer que não seja possível e que você não possa, a partir de um determinado momento, quero ser juiz e conseguir. Claro que isso acontece, eu diria que a maioria das pessoas funciona dessa forma e dá certo também. Eu tenho vários colegas que não sabiam, até o concurso, até durante a realização do concurso, se queriam ser juízes. Não foi meu caso, mas como eu falei, é bem comum. E é interessante quando você tem a possibilidade de passar por outros cargos, porque isso dá uma certa experiência e uma casca, né? Você fica mais cascudo. Porque o concurso para juiz, ele tem, principalmente na etapa oral, um desafio de muito autocontrole emocional. Então, se você exerceu cargos antes, é interessante porque você tem a tendência de estar um pouco mais seguro. Embora isso não seja uma regra, se você também não exerceu antes, outros colegas também aconteceu isso e eles também foram aprovados. Mas para essa parte do autocontrole emocional na prova oral, se você já exerceu outras carreiras antes, há uma tendência de que você tenha um pouco mais de conforto nessa etapa. Terceiro, existe alguma personalidade que seja adequada para ser juiz? Isso são perguntas que são feitas por pessoas que estão tentando, estagiários no geral, que estão escolhendo carreira, né? Então eles ficam analisando a relação da personalidade da pessoa com o cargo a ser exercido. Bom, eu diria que para a magistratura é conveniente que o postulante ele tenha características como serenidade, seja uma pessoa com bom controle emocional, que tenha também, que seja muito reflexivo, né? Que não tome decisões de forma impulsiva, que preze pelo equilíbrio. Isso, lembrando que não é ser frio, mas saber tomar decisões com ponderação e sem precipitação, né? Então, aquelas pessoas que se apaixonam muito por uma determinada tese, e depois também tem a tendência de rejeitarem também aquela tese com muita facilidade. O ideal, se você não tem essa característica, é que você tente desenvolver, porque é outra coisa na qual eu acredito que os seres humanos têm um cérebro moldável. Então, você não pode mudar a essência de quem você é, mas você pode desenvolver características que são adequadas para uma determinada função que você vai exercer. Eu acho que isso é bem possível
sobretudo se você vem se preparando ao longo de muito tempo, né? Então você vai tentando mimetizar aquelas características que fazem um bom juiz. Um ponto que me preocupa um pouco, que eu escuto algumas pessoas falando, é aquele postulante à carreira de magistratura que vem com aquela ideia de eu quero mudar tudo, eu quero transformar o sistema. Isso me assusta um pouco, porque a função primordial da magistratura é decidir com justiça e imparcialidade, e principalmente zelar pela segurança jurídica. Então, essas mudanças que são muito abruptas, aquela pessoa que ela tem a tendência de querer ser o salvador da pátria, querer transformar tudo, me deixa um pouco preocupado em relação a, eventualmente, ser um pouco autoritária, ou então não entender muito bem qual é o papel da magistratura. Existem outras carreiras nas quais esse impulso de transformação ele é muito bem-vindo. Então, talvez esse tipo de desejo ele seja mais enquadrável nessas outras carreiras. A magistratura ela exige, principalmente, responsabilidade, moderação e um compromisso com a justiça e segurança jurídica. Então, eu acho que essas são as características que são primordiais. E tudo isso pode ser desenvolvido ao longo do tempo, desde que o juiz tenha em mente que sua função, principalmente, é garantir o respeito aos direitos fundamentais, o zelo ao devido processo legal e, principalmente, a justiça. Como funciona, a quarta pergunta, como funciona o poder do juiz e quais são as circunstâncias que limitam esse poder? Isso é muito interessante de ser tratado, sobretudo porque algumas pessoas imaginam que o poder do juiz é ilimitado. E isso é uma inverdade, é uma incorreção. E quanto antes o juiz compreende quais são os limites do seu poder e qual é o exercício adequado da sua função, é melhor para ele e para a sociedade. O juiz tem limites muito bem definidos do seu poder. O poder dele é dentro do processo, a partir de uma provocação das partes, né? O princípio da inércia, que no processo penal está associado ao princípio do acusatório, né? O juiz ele não age por impulso próprio, ele depende da provocação das partes. Então, é importante que o magistrado ele tenha bem presente essas circunstâncias limitatórias do seu poder e que ele possa também aprender a dosar esse poder, entendendo quais são as consequências das suas decisões. Então, esse é o primeiro desafio. Existem alguns juízes que no começo da carreira tomam decisões que são abruptas ou que fogem a algo que é execuível em termos de poder do juiz. E isso gera um prejuízo grande, tanto à sua credibilidade quanto à credibilidade do Poder Judiciário. A pior coisa que pode acontecer a um juiz é ele proferir uma decisão que não seja cumprida. Então é importante que o juiz tenha em mente que ele só pode decidir aquilo que seja de fato execuível. Então é interessante que o juiz ele tenha noção disso. Então entram aspectos como ponderação, equilíbrio, a distinção também muito importante na conduta do juiz, é ele saber distinguir autoridade de autoritarismo. O juiz e o Poder Judiciário devem ter autoridade, ou seja, eles devem ser respeitáveis. E isso depende muito da conduta do juiz, né? O juiz que trata as partes com respeito, com cortesia, que tem zelo pelo devido processo legal, que na sua vida privada também adota um comportamento equilibrado, contido, são juízes que dignificam a magistratura. O silêncio também é muito importante para o juiz. Então, se alguém tem a pretensão de ser muito falante, de estar muito presente, de buscar muita notoriedade, eu acredito que são circunstâncias que atrapalham um pouco a função do magistrado. É claro que quando você observa na realidade, há muitos profissionais da magistratura que aparecem muito em mídia social e também na mídia televisiva, escrita de uma forma geral, mas são uma minoria que faz muito barulho, eu diria. Se você for pegar 95% dos juízes, são juízes que praticamente não se vê ouvir falar neles. Eu diria que o juiz padrão é um juiz silencioso. E também não faço nenhum juízo de valor sobre o que é adequado ou não. Estou só constatando uma realidade. Então,
eu acredito que são essas circunstâncias que limitam o poder do juiz. É interessante que no começo da carreira, os juízes tendem a ser, eu diria, que um pouco mais duros nas suas penas, nas suas sentenças, e que ao longo do tempo a experiência vai, de certa forma, moldando um pouco o comportamento do juiz, ele vai compreendendo melhor sua função e ele tende a ser um pouco mais moderado. A experiência é fundamental. E na magistratura, isso acaba sendo ainda mais relevante. A experiência é fundamental para o exercício da função de juiz. Então é isso. Eu queria frisar essa questão, né? A distinção entre autoridade e autoritarismo. O juiz tem que se comportar com autoridade, ou seja, com respeitabilidade, de modo a dignificar a magistratura. Mas o comportamento autoritário, que desrespeita os direitos humanos, o devido processo legal, é inadequado. Há pessoas também que escolhem a carreira de magistratura, isso me preocupa um pouco, nessa sanha de poder interferir na vida das pessoas, de fato exercer um comportamento, uma predisposição autoritária. Isso também é muito preocupante. Mas o juiz, de certa forma, ele tem que gostar de decidir, né? Então, se o postulante ao cargo de juiz, ele prefere não decidir, ele é aquele tipo de pessoa que não quer tomar a frente das questões, que prefere não desagradar ninguém, então ele vai ter um pouco de dificuldade, se ele não gosta de decidir, de exercer a magistratura. E também pessoas que são excessivamente preocupadas, né? Então, você que vai exercer o cargo de juiz, você tem que ser preocupado, você tem que ser vigilante para que você atue bem, mas você não pode ser aquela pessoa que vai tomar uma decisão e vai ficar paralisada, né? Pensando de forma obsessiva nas consequências, ser hipervigilante em relação a essas questões. Então, você provavelmente vai exercer uma carreira de magistrado e vai ficar preocupado a vida toda. Então, é claro que a experiência também, as primeiras decisões do juiz são as mais difíceis, né? Ao longo do tempo, é natural que seu aspecto psicológico ele se acostume com o fardo de decidir a vida das pessoas. E você tende a ter um pouco mais de conforto no exercício da função. Mas se você é uma pessoa que não quer, de forma nenhuma, ter responsabilidade ou decidir a vida das pessoas, então é claro que você vai ter uma dificuldade maior para exercer a carreira e talvez você não acabe não sendo feliz, né, no exercício dessa função. Quinta pergunta, quais são as principais dificuldades da carreira? Bom, eu acho que a carreira de juiz federal ela tem uma dificuldade que é compartilhada com a magistratura de uma forma geral, que é o fato de você, assim que toma posse e durante boa parte da carreira, você atuar no interior. Então, com os concursos de juiz hoje em dia, eles têm essa realidade. Você vai provavelmente tomar posse e vai assumir uma comarca ou uma vara federal, no caso da Justiça Federal, no interior e provavelmente vai passar muitos anos da sua vida nesse percurso, até chegar a uma localidade mais próxima da sua casa ou da capital. Então essa é uma realidade que tem inclusive afastado alguns postulantes que preferem outras carreiras em que já se toma posse ali e se entra em exercício ali na capital, ali mais perto das grandes zonas urbanas, né? Então, é uma dificuldade da carreira de magistrado que tem que ser ponderada. Outra questão é que é uma carreira muito horizontal. Então, na Justiça Federal, por exemplo, há só 3 níveis: juiz substituto, juiz titular e desembargador. Então, durante 50 anos de exercício da carreira, 40 anos, você provavelmente vai só transitar entre esses 3 níveis, né? Diferente de outras carreiras em que há mais níveis e que a progressão funcional é mais rápida. O juiz, durante a sua carreira, a maior preocupação acaba sendo com as remoções do que com as promoções, porque são tão poucas. Então você imagina, a carreira de juiz federal tem 3 níveis só. Você em 50 anos, você só mudar 2 vezes de nível, ou o que é mais provável, mudar apenas uma vez, porque a promoção para desembargador federal são muito menos vagas, então nem todo juiz ele consegue promover para desembargador federal. Então é outra questão que tem que estar presente. Uma carreira muito horizontal tem as suas limitações, né? O juiz ele é muito mais vigiado pela sociedade, o exercício de outras funções
que não sejam as funções pedagógicas, né, de dar aula, de professor, é muito mais dificultado na magistratura do que em outras carreiras em que há eu diria, um escrutínio menor sobre a conduta pessoal dos seus membros. Então, a sexta pergunta: quais são as lotações da magistratura federal e os principais desafios enfrentados? O principal desafio eu já falei um pouco, que é a questão das lotações e da dificuldade na progressão funcional. De certa forma, é uma carreira monótona, porque você passa muitos e muitos anos apenas se deslocando por cidades, né? Um deslocamento horizontal e não vertical. Então, as lotações da magistratura federal, elas podem ser, primeiro, no interior, são subseções nas quais a competência, no geral, é plena. Então, o juiz ele vai lidar com processos criminais, processos cíveis, juizado especial. Essa é a realidade do interior, é meio que um clínico geral. Se fosse a medicina, o juiz vai lidar com todos esses temas. Enquanto que nas capitais há uma divisão em função de temas, né? Então, tem várias cíveis, várias de juizado especial federal, várias criminais, várias de execução fiscal. Então, cada uma tem uma peculiaridade. Eu sempre gostei muito de várias cíveis. Lá em Salvador, eu fiquei numa vara cível porque encara temas administrativos, temas militares também, temas de servidor, os mandados de segurança geralmente ficam nas varas cíveis. Então, eu sempre achei bem dinâmico. A quantidade de audiências é uma quantidade adequada, não é tão exaustiva como nos juizados especiais federais. Então, as varas cíveis são, na minha visão, muito, muito boas. Eu sempre gostei de vara cível. As varas criminais, que lidam com os crimes federais, que também são bem interessantes, né? O processo criminal ele exige uma atenção muito maior do juiz. Então, as responsabilidades, como envolvem direito à liberdade, à locomoção, elas são maiores, eu diria, nas varas criminais. Então, tem também as prisões. Então, tem um certo dinamismo que também é interessante nas varas criminais. Eu nunca fiquei numa vara criminal pura, mas eu já lidei com o crime na Justiça Federal nas varas mistas, né? E sempre achei interessante. Eu não sei se uma vara apenas criminal ela seja tão, na minha visão, né? Talvez a melhor lotação. Mas é interessante. Todo juiz ele tem que, de uma certa forma, ele tem que exercer a competência criminal em algum momento da sua carreira. Eu acredito, na minha visão, que é fundamental exercer isso, até para compreender um pouco da função do juiz. Eu acho interessante. A execução fiscal é uma vara que lida muito com o poder de gestão do juiz, porque são muitos feitos executivos fiscais, então demanda muito desse papel do juiz gestor, né? De ele conseguir formar uma unidade judiciária, dele alocar bem os servidores, dele desenvolver rotinas de trabalho interessantes. E tem, por fim, o Juizado Especial Federal, que tem muita audiência, tem muito benefício previdenciário rural, demanda muito da atuação do juiz e que também chama o juiz a exercer muito esse papel de juiz gestor pela quantidade de feitos. Então, sétima pergunta: como funcionam os tribunais regionais federais e quais as possibilidades de permuta? Bom, os TRFs são 6 agora, né? Tem a primeira região, que envolve Brasília e o norte, além da Bahia, Piauí e Maranhão. Tem um da segunda região, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Terceira região, que envolve São Paulo e Mato Grosso do Sul. Quarta região, os estados do Sul. Quinta região, os estados do Nordeste, excetuando Piauí, Maranhão e Bahia. Então, eu atualmente estou no Tribunal Regional Federal da quinta região, mas tomei posse no Tribunal Regional Federal da primeira região. O que aproveito já para explicar a questão das permutas, né? As permutas elas acontecem. Eu sei que na magistratura estadual recentemente aprovaram uma emenda constitucional que permite isso, mas na magistratura federal esse fenômeno de permutas e remoções ele já existe há um certo tempo. Então, cada um desses tribunais, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 agora, que é o de Minas Gerais, da sexta região, eles permitem permuta e remoção e cada um tem alguma peculiaridade, alguma norma interna a ser observada. O da primeira região, por exemplo, no meu tempo, ele só liberava um juiz a cada 6 meses, um juiz que tivesse a intenção de remover. Então, cada um tem uma peculiaridade. Existe a diferença entre remoção e permuta, né? A remoção
ela ocorre quando o juiz sai de um tribunal para outro, quando há uma vaga nesse tribunal para o qual ele pretende ir, e a permuta é quando os juízes trocam as suas vagas em cada um dos tribunais. Então é isso, pessoal. Eu espero que o vídeo ficou um pouco longo, né? 25 minutos, mas para falar de todo esse conjunto de questões que a gente abordou hoje, não poderia ser menor do que isso. Eu espero que eu tenha permitido a vocês uma visão ampla, né, geral, sobre a magistratura federal, para que vocês possam saber um pouco de como funciona essa carreira. Então tenham muita boa sorte aí nas decisões que vocês venham eventualmente tomar. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários, se inscrevam e curtam o vídeo. Muito obrigado, até logo.